Antes de comprar outro suplemento de magnésio, talvez valha a pena parar por um instante e olhar para uma coisa que quase ninguém te explica. Muitas vezes, o problema não está apenas em faltar magnésio no corpo, mas na forma como ele está chegando até você. Porque o organismo não lida da mesma maneira com um mineral isolado dentro de uma cápsula e com esse mesmo mineral vindo de um alimento completo, cercado por outros elementos que participam do processo de absorção. É justamente aí que muita gente se confunde. A promessa da cápsula é sempre muito sedutora, porque ela parece simples, rápida e direta. Você compra, toma e sente que resolveu o problema. Só que o corpo humano não funciona como uma conta tão automática assim. Em muitos casos, ele responde melhor quando o nutriente chega dentro de uma estrutura natural, acompanhado de fibras, gorduras boas, proteínas e compostos que ajudam esse magnésio a fazer sentido dentro do próprio organismo. O mais curioso é que o marketing raramente fala sobre isso. Ele vende a ideia de que o suplemento é a solução principal, quase como se a alimentação fosse lenta, insuficiente ou secundária. Mas a verdade é que existem alimentos extremamente interessantes quando o assunto é magnésio, e alguns deles são tão negligenciados que passam despercebidos no mercado, na feira ou dentro da própria cozinha. Enquanto isso, muita gente continua gastando dinheiro em algo que talvez nem seja o primeiro caminho que o corpo mais precisa. E isso não significa dizer que suplemento nunca serve ou que ele deve ser descartado. Existem situações em que ele pode ser útil, necessário e até recomendado. O ponto aqui é outro. Antes de repetir no automático a compra de mais uma cápsula, faz sentido entender se você não está ignorando fontes alimentares que entregam muito mais do que apenas magnésio. Porque, quando o nutriente vem junto de uma matriz natural mais completa, o corpo não recebe só quantidade, ele recebe contexto. É exatamente essa a proposta deste vídeo. Não é criar uma guerra entre alimento e suplemento, mas mostrar que existe uma diferença enorme entre ingerir magnésio e realmente aproveitá-lo. E quando essa diferença fica clara, muita coisa muda. A forma como você enxerga a alimentação muda, a forma como você entende os sinais do corpo muda. E até a decisão de gastar mais dinheiro com suplementação começa a ser vista com muito mais consciência. Para entender isso de verdade, primeiro é preciso lembrar o que o magnésio faz no corpo. Ele participa de funções ligadas aos músculos, aos nervos, ao sono, à produção de energia e ao equilíbrio do organismo. Por isso, quando ele está em baixa ou quando seu aproveitamento não acontece bem, o corpo costuma responder com sinais que parecem espalhados. Inscreva-se no canal. Aqui você encontra conteúdos confiáveis e práticos para manter sua saúde física e mental. Prevenção de doenças. Dicas de hábitos saudáveis. Bem-estar e qualidade de vida. Ative as notificações e acompanhe nossas novidades para viver de forma mais equilibrada e saudável. Agora, vamos continuar. Quero saber uma coisa. Qual horário esse vídeo apareceu na sua tela? Comente aqui. Muita gente sente cansaço frequente, tensão muscular, irritação, sono ruim ou uma sensação constante de desgaste, mas não associa isso ao magnésio. E é aí que começa a busca por soluções rápidas. A cápsula entra como resposta fácil, porque parece prometer um efeito direto para algo que a pessoa não consegue explicar. Só que nem sempre o problema está apenas na quantidade consumida. Em muitos casos, a questão está no estilo de alimentação, na rotina estressante, na baixa variedade alimentar e até no excesso de produtos processados. Ou seja, o corpo pode até receber alguma coisa, mas não necessariamente está em um cenário bom para aproveitar aquilo da melhor forma. Quando essa parte não é entendida, o suplemento vira quase um atalho emocional. A pessoa sente que está fazendo alguma coisa importante, mas continua deixando de lado a base que sustentaria o resultado com mais consistência. E é por isso que falar de magnésio sem falar de contexto acaba deixando a explicação pela metade. Antes de descobrir quais alimentos realmente merecem atenção, era importante passar por esse ponto. Porque o magnésio não é interessante apenas por estar dentro de uma cápsula ou de um alimento,
mas pelo que ele representa dentro do funcionamento do corpo inteiro. E quando isso fica claro, a conversa deixa de ser sobre moda e começa a ser sobre estratégia. A grande diferença entre alimento e suplemento está no modo como o corpo recebe esse magnésio. No suplemento, ele chega de forma isolada, quase sempre separado do restante da experiência alimentar. Já no alimento, ele vem junto com outros componentes que fazem parte do mesmo processo e ajudam o organismo a lidar melhor com aquilo que está sendo ingerido. Isso muda muito mais do que parece, porque o corpo humano não funciona apenas pela soma de nutrientes separados, mas pela interação entre eles. Quando o magnésio chega acompanhado de fibras, gorduras boas, proteínas e outros compostos naturais, ele entra em um ambiente mais coerente com aquilo que o organismo reconhece desde sempre. É por isso que duas fontes com magnésio não necessariamente entregam o mesmo resultado na prática. Às vezes, a pessoa olha apenas para o número da cápsula e imagina que aquilo é automaticamente superior. Só que quantidade sozinha não conta toda a história. O contexto em que esse magnésio chega também influencia o quanto ele realmente faz diferença. Isso não quer dizer que suplemento seja ruim ou inútil. Em algumas situações, ele pode ser necessário e até muito bem-vindo. Mas quando a alimentação é ignorada, a pessoa perde a chance de construir uma base mais inteligente, mais estável e mais alinhada com aquilo que o corpo tende a aproveitar melhor ao longo do tempo. E é exatamente por isso que o próximo passo deste roteiro faz tanto sentido. Antes de confiar mais uma vez em uma cápsula, vale conhecer alguns alimentos que não entregam apenas magnésio, mas um pacote muito mais completo de apoio ao organismo. E é aí que a conversa começa a ficar realmente interessante. Entre os alimentos que mais merecem atenção nessa conversa, a acelga aparece como uma das opções mais subestimadas. Muita gente passa por ela no mercado sem imaginar que está diante de uma folha escura muito interessante quando o assunto é magnésio. E justamente por parecer simples demais, ela acaba sendo ignorada. O valor da acelga não está apenas no mineral em si, mas no conjunto que ela entrega. Quando entra na alimentação de forma regular, ela ajuda a compor refeições mais naturais, mais leves e mais ricas em elementos que trabalham em favor do organismo. Isso faz com que ela tenha um papel maior do que muita gente imagina. Outro ponto importante é que a forma de preparo interfere bastante. Quando esse tipo de alimento é consumido com mais equilíbrio no preparo, ele tende a ser melhor aproveitado pelo corpo. Pequenos cuidados na cozinha podem mudar a experiência nutricional, sem exigir nada complicado ou fora da realidade. É justamente esse tipo de detalhe que o marketing do suplemento costuma apagar. Ele faz parecer que só existe eficiência quando tudo vem concentrado em cápsula. Mas alimentos como a acelga mostram que a natureza não entrega só o mineral. Ela entrega também uma estrutura que conversa com o funcionamento do corpo. Por isso, a acelga merece abrir a lista dos alimentos que realmente chamam atenção nesse tema. Ela representa muito bem a ideia de que, antes de procurar mais uma solução pronta, talvez o mais inteligente seja olhar com mais cuidado para aquilo que já poderia estar no prato. As sementes de abóbora entram logo depois, porque são daqueles alimentos pequenos no tamanho, mas muito interessantes no valor nutricional. Muita gente vê as sementes apenas como um detalhe ou um complemento sem importância, quando, na verdade, elas podem participar de forma muito estratégica de uma rotina pensada para melhorar a ingestão de magnésio. O mais curioso é que elas mostram como densidade nutricional nem sempre tem relação com volume. Em uma porção pequena, já é possível encontrar uma concentração relevante de nutrientes, o que faz delas uma opção prática para quem quer enriquecer a alimentação sem transformar completamente a rotina. E isso ajuda muito quando o objetivo é constância. Outro ponto importante é que as sementes de abóbora combinam com diferentes momentos do dia. Elas podem entrar em lanches, saladas, iogurtes ou até em preparos simples, sem exigir nada complicado. Esse tipo de alimento funciona bem justamente porque aproxima o cuidado da vida real, em vez de depender sempre de uma solução artificial e isolada.
Mais uma vez, o valor não está só no magnésio em si, mas em tudo o que vem junto com ele. Quando o nutriente chega dentro de um alimento como esse, o corpo recebe um contexto mais completo. E essa diferença é uma das coisas que tornam o aproveitamento alimentar tão interessante quando comparado ao pensamento automático da cápsula. Por isso, as sementes de abóbora reforçam uma mensagem importante deste roteiro. Antes de acreditar que só existe eficiência em um frasco, vale perceber que alguns alimentos simples, pequenos e muitas vezes ignorados podem oferecer muito mais inteligência nutricional do que parecem à primeira vista. O próximo alimento que merece espaço nessa conversa é o feijão preto. Ele costuma ser lembrado muito mais pelo valor como fonte de energia e saciedade do que pelo papel que pode ter dentro de uma alimentação rica em magnésio. E justamente por fazer parte da rotina de tanta gente, acaba sendo subestimado. O interessante do feijão preto é que ele não entrega apenas um nutriente isolado, mas participa de uma refeição mais completa, mais estável e mais coerente com aquilo que o corpo realmente sabe aproveitar. Quando ele entra com frequência na alimentação, ajuda a construir uma base mais sólida do que a lógica de depender sempre de algo concentrado em cápsula. Outro ponto importante é que alimentos assim têm força justamente porque sustentam constância. Eles não aparecem como solução instantânea, mas como parte de uma estrutura alimentar que funciona no longo prazo. E, quando o assunto é magnésio, essa constância costuma valer muito mais do que qualquer impulso por efeito rápido. Além disso, o feijão preto representa muito bem a diferença entre número e contexto. Às vezes, o suplemento parece mais forte só porque concentra mais em uma dose, mas isso não significa automaticamente que ele será a escolha mais inteligente para o corpo em todas as situações. O alimento traz junto fibra, rotina, saciedade e um cenário mais completo. Por isso, o feijão preto entra nessa lista como um exemplo claro de alimento comum que muita gente consome sem perceber o potencial que ele carrega. E quando esse tipo de escolha começa a ser valorizado, a alimentação deixa de ser apenas hábito e passa a funcionar como estratégia de verdade. E então chegamos ao alimento que mais surpreende nesse tipo de conversa: o chocolate amargo. À primeira vista, muita gente estranha essa ideia, porque associou o chocolate a excesso, culpa e indulgência durante anos. Só que, quando se fala de versões com alto teor de cacau e consumo consciente, a conversa muda bastante. O ponto aqui não é transformar chocolate em milagre, mas mostrar que ele também pode fazer parte de uma estratégia alimentar mais inteligente. Quando o cacau aparece em maior concentração e com menos excesso de açúcar, ele deixa de ser apenas um doce e passa a ocupar um espaço nutricional muito mais interessante do que a maioria imagina. O que torna isso tão chamativo é justamente o contraste. Pouca gente espera que um alimento com essa imagem entre em uma lista sobre magnésio com tanta relevância. E talvez seja por isso que ele funcione tão bem no roteiro, porque quebra a expectativa e mostra que a nutrição real é mais complexa e mais rica do que os clichês repetidos por aí. Ao mesmo tempo, esse é o ponto ideal para lembrar que não se trata de comer qualquer chocolate de qualquer jeito. O valor está na escolha certa, na qualidade do produto e na forma como ele entra dentro da rotina. Quando existe critério, até um alimento visto como simples prazer pode ter um papel mais funcional. Por isso, o chocolate amargo fecha essa lista, reforçando a grande ideia do vídeo. Antes de correr para mais um suplemento, vale olhar com mais atenção para os alimentos que o corpo pode reconhecer, aproveitar e integrar melhor. E quando essa lógica se torna clara, a alimentação deixa de ser apenas consumo e passa a ser uma forma mais inteligente de cuidado.